A Rádio Rio Mar apresenta A Mensagem Pastoral, um programa dirigido às famílias cristãs do Amazonas. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, para que, conhecendo pelo anúncio do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos radiovintes da Rádio Rio Mar, Rádio Castanho, Rádio Rural de Tefé, todas as nossas comunidades e famílias dos ramais e vicinais, as nossas comunidades e famílias ribeirinhas e as nossas famílias e comunidades das cidades que nos acompanham no programa dominical Mensagem Pastoral. Chegamos ao 18º domingo do tempo comum. Ouçamos o texto do Evangelho de hoje. É de João 6, 24, 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos para não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinais realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto e, como está na Escritura, pão vivo deu-lhes de comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crer em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Você está ouvindo A Mensagem Pastoral. Queridos irmãos, queridas irmãs, a palavra de Deus a nos conduzir para dentro do mistério do verdadeiro alimento, do pão verdadeiro, o pão da vida eterna. A presença de Deus em Jesus nas terras de Galileia era cheia de sabedoria e misericórdia. Jesus curava, ensinava, transformava. Tornou-se um profeta, um consolo, uma proximidade. O Evangelho nos ensina que tudo isso ainda não era Jesus a ser aquele que planifica a vida, a razão da vida, como alimento transformativo. Ele se apresenta hoje no Evangelho como o verdadeiro pão do céu que o Pai dá, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
A multidão que procura Jesus com afã e o segue para o outro lado. Necessidade, direção, fome, alguém que cuide. As pessoas se admiram e se entusiasmam com os pães e os peixes recebidos. E Jesus com os discípulos põe-se a caminho e desaparecem. As pessoas, depois dos pães e dos peixes, continuam, no entanto, a buscar a Jesus. Colocam-se a caminho, buscam a Jesus e o encontram em Cafarnaum, na Vila da Compaixão. Quando o encontram, a pergunta: quando chegaste aqui? Ele não responde, pois percebe que as pessoas o procuram pelo pão e os peixes. Por isso, alenta: em verdade vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Saciada a fome física, Jesus prepara o povo para aceitar o anúncio de que Ele é o pão que desceu do céu, que sacia de modo definitivo. Apresenta-se como o verdadeiro pão que desceu do céu, capaz de manter uma vida não por um momento ou durante um trecho do caminho, mas até a vida eterna. Ele é o alimento da vida eterna, porque é o Filho unigênito de Deus, vindo para doar a vida em plenitude, para introduzir-nos na vida que é própria de Deus. Santo Agostinho nos faz perceber o verdadeiro alimento ao nos ensinar a partir do Evangelho que escutamos: vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes aqueles pães. Procurai não o alimento que perece, mas o nutrimento que permanece para a vida eterna. Vós me buscais por outra coisa, deveis ao contrário buscar a mim por mim mesmo. Jesus começa a sugerir a ideia de que este alimento é Ele, como se evidencia no que segue, e que o Filho do Homem vos dará. Esperavas, creio eu, sentar novamente para comer uma vez mais o pão para engordar. Mas ele fala do alimento que não se perde, que permanece para a vida eterna, como havia afirmado primeiro a samaritana: se tu soubesses quem é aquele que te pede de beber, talvez tu terias pedido a ele e ele te daria a água viva. Ele respondeu: se tu soubesses quem é aquele que te pede de beber, certamente tu terias pedido a ele, ele daria a água viva, que dele bebe e não terá mais sede. Mas quem bebe desta água ainda terá sede. E aquela mulher que estava cansada de andar em busca de água se alegrou e expressou o desejo de receber aquele dom, esperando que assim não haveria mais de padecer a sede do corpo. E assim, através do diálogo, veio a bebida espiritual. O Senhor usa aqui o mesmo método quanto ao pão. As pessoas que buscavam Jesus depois dos pães e dos peixes estavam distantes daquele pão celeste e eram incapazes de sentir fome dele. A boca do seu coração estava enferma. Com efeito, esse pão exige fome interior do homem. Somente quem é atraído por Deus Pai, quem o ouve, quem se deixa instruir por Ele, pode acreditar em Jesus, encontrá-lo, alimentar-se dele para ter a vida em plenitude. O Senhor afirmou que o pão descido do céu, exortando-nos a crer nele. Com efeito, comer o pão vivo significa acreditar em Jesus. Quem crê, come, e é saciado de modo invisível, igualmente de modo invisível ele renasce. Ele renasce a partir de dentro e no seu íntimo torna-se uma pessoa nova, nos diz Papa Bento XVI. Como as pessoas que buscavam Jesus, também nós estamos a caminho, estamos à procura. Procuramos felicidade, plena realização, vida plena. Temos fome de vida, de amor, de felicidade, de justiça, de paz e de esperança, de transcendência, e procuramos de 1000 formas saciar nossa fome. Mas continuamos sempre insatisfeitos, tropeçando na nossa finitude, em respostas parciais, em tentativas falhas de realização, em esquemas equívocos, em falsas visões de felicidade e de realização, em valores efêmeros, em propostas que parecem sedutoras, mas que só geram escravidão e dependência. E Jesus a nos indicar o caminho. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará.
Como nos aconselhar, nos abrir para o alimento que planifica, transforma, vivifica, transfigura? É pelo pão da vida eterna, Jesus. Ele, o pão de Deus que desceu do céu para dar a vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. A sua vida, na nossa vida, a nossa vida alimentada pela vida de Jesus. Talvez por isso acrescenta: quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. O livro do Êxodo, hoje, a nos recordar o cuidado de Deus para com seu povo no oferecer o alimento no meio do deserto. O caminho da liberdade rumo à terra da promessa era exigente, despojada. Começa a murmurar contra Deus que os conduzia pelo deserto. No deserto, na falta de tudo, o povo sente saudades até da escravidão. No deserto, na falta de tudo, o povo se revolta contra Deus, murmura. A falta do alimento e da água cria uma situação crítica e tensa de desconfiança. A tal ponto que colocam em dúvida a liberdade e até a busca da terra da promessa. Chega a dizer que a vida da escravidão era um tempo melhor, porque tinham carne e pão. Esquece que vivia sem o pão da liberdade. No meio do sofrimento e do esquecimento, perde a direção, o sentido, a confiança, voltam ao passado no esquecimento da perda da liberdade, mas especialmente da perda da dignidade de ser o povo escolhido. Não basta buscar a liberdade de ser livre de um opressor, de um vício, de uma doença. A verdadeira libertação inclui ser livre para a autonomia, de doar-se a um compromisso, a uma responsabilidade, a uma relação de confiança no meio do deserto da vida. Essa libertação é difícil e mortal, pois transformação, terra nova, uma conquista na pobreza, uma liberdade de espera, de certeza de que o Senhor cuida. Ele está conosco a caminho. À tardinha, o acampamento se encheu de cordonizes e de manhã a terra ao redor do acampamento se cobriu como uma camada de orvalho e depois se transformou em grãos semelhantes aos grãos de neve. Apesar da murmuração, da confusão, do desânimo, Deus continua fiel a seu povo. Assim sabereis que eu sou o Senhor teu Deus, como nos lembra o Êxodo. Paulo, na segunda leitura, nos pediu para renunciar à vida do passado e à nossa humanidade envelhecida como possibilidade de recebimento de um espírito renovado, uma nova mentalidade, uma verdadeira libertação. Pede que nos revistamos de uma humanidade criada à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Jesus, a nova humanidade, a nos indicar o novo modo de vida, o pão a nos alimentar e sustentar no caminho. Ele, o pão descido do céu, nosso verdadeiro alimento, que dispensa o alimento do passado, pois vida nova. Talvez por isso, Santo Agostinho exclama diante do alimento da eternidade: que segredo íntimo é este que nunca se basta? Admirável intimidade e doce solitude. Ó segredo sem tédio, não amargurado por pensamentos inadequados, não molestado por tentações ou por dores. Não é por acaso aquele íntimo segredo para o qual entrará aquele a quem o Senhor dirá, como ao servo fiel: participa da alegria do teu Senhor? Nos nutrimos não com alimento que se perde, mas com alimento que permanece até a vida eterna, Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Deus. O pão da Eucaristia é a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, que nos alimenta, fortifica, conduz, ilumina, plenifica. São Francisco nos adverte que é preciso ter uma visão boa para ver o mistério de Cristo como o pão das nossas vidas. E assim ele diz: ó Filho dos homens, até quando tereis um coração pesado? Porque não reconheceis a verdade e não credes no Filho de Deus? Eis que todos os dias ele se humilha, assim como quando desceu do trono real para o útero da Virgem Maria. Cada dia vem a nós sob aparência humilde. Cada dia desce do seio do Pai sob o altar, nas mãos do sacerdote. E como se mostrou os santos apóstolos em verdadeira carne, assim, de igual modo, se mostra a nós no pão sagrado. E assim, vendo sua carne, eles viam apenas a carne dele, mas contemplando com os olhos espirituais, creram ser ele o próprio Filho de Deus. Assim também nós,
Vendo o pão e o vinho com os olhos corporais, vejamos e criamos firmemente ser dele o santíssimo corpo e sangue vivo e verdadeiro. E desse modo o Senhor está sempre com seus fiéis, como ele mesmo diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É o que nos lembra São Francisco na primeira admoestação. Amém. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Tudo aquilo que ouvimos e aprendemos e transmitiram para nós os nossos pais, não haveremos de ocultar a nossos filhos, mas à nova geração nós contaremos as grandezas do Senhor e seu poder. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Ordenou então as nuvens lá do céu, e as comportas das alturas fez abrir, fez chover-lhes o maná e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. O Senhor deu a comer o pão do céu. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Recordemos, queridos irmãos, queridas irmãs, diante do texto do Evangelho que estamos refletindo, palavras de Papa Francisco em torno da Eucaristia. Primeiro, a homilia de Corpus Christi de 2016. Então dizia Papa Francisco: hoje a palavra de Deus ajuda-nos a descobrir dois verbos simples e essenciais para a vida de cada dia: dizer e dar. Dizer, na primeira leitura, Melquisedeque diz: abençoado seja Abraão pelo Deus Altíssimo e bendito seja o Deus Altíssimo. O dizer de Melquisedeque é bem dizer. Abençoa Abraão, em quem serão abençoadas todas as famílias da terra. Tudo parte da bênção. As palavras de bem geram uma história de bem. O mesmo acontece no Evangelho. Antes de multiplicar os pães, Jesus os abençoa. Toma os 5 pães, ergue os olhos ao céu, pronuncia sobre eles a bênção, partindo-os, e os faz, dando-os aos seus discípulos. E foi dando-os a seus discípulos. De 5 pães, a bênção faz alimento para uma multidão, faz brotar uma cascata de bem. Por que faz bem abençoar? Porque é transformar a palavra em dom. Quando se abençoa, não se está a fazer uma coisa para si mesmo, mas para os outros. Abençoar não é dizer palavras bonitas, nem usar palavras e circunstâncias, mas é dizer bem, dizer com amor. Assim fez Melquisedeque espontaneamente, diz bem de Abraão, sem que este tenha dito ou feito algo por ele. Assim fez Jesus, mostrando o significado da bênção com a distribuição gratuita dos pães. Quantas vezes fomos abençoados também nós, na igreja ou nas nossas casas? Quantas vezes recebemos palavras que nos fizeram bem ou um sinal da cruz na fronte? Fomos abençoados no dia do batismo, no final de cada missa, somos abençoados. A Eucaristia é uma escola de bênção. Deus diz bem a nós, seus filhos e filhas amados, amadas, encorajando-nos assim a continuar. E nós bendizemos a Deus nas nossas assembleias, reencontrando o gozo do louvor que liberta a cura do coração. Vimos a missa com a certeza de ser abençoados pelo Senhor e saímos para, por nossa vez, abençoarmos para sermos canais de bem no mundo. É importante para nós, pastores, nos lembrarmos de abençoar o povo de Deus. Queridos sacerdotes, não tenhais medo de abençoar. O Senhor quer dizer bem ao seu povo. Fica feliz em fazer-nos sentir o seu carinho por nós.
e só depois de abençoados é que podemos abençoar os outros com a mesma unção de amor. Entretanto, é triste ver hoje quão facilmente se amaldiçoa, despreza, insulta. Assaltados por demasiado frenesi, não nos contemos desafogando a raiva sobre tudo e todos. Muitas vezes, infelizmente, é quem grita mais e mais forte é quem está irritado, que parece ter razão e obter consensos. Não nos deixemos contagiar pela arrogância, não nos deixemos invadir pela amargura, nós que comemos o pão em si mesmo, que em si mesmo contém toda a doçura. O povo de Deus ama o louvor, não vive de lamentações, está feito para a bênção, não para a lamentação. Diante da Eucaristia, de Jesus que se fez pão, desse pão humilde que contém a totalidade da Igreja, aprendemos a bendizer o que temos, a louvar a Deus, a abençoar e não amaldiçoar o nosso passado, dar boas palavras aos outros. O segundo verbo é dar. Ao dizer erguer, segue-se o dar, como o caso de Abraão, que abençoado por Melquisedeque deu-lhe o dízimo de tudo. Como no caso de Jesus, que depois de pronunciar a bênção, passa o pão para ser distribuído, desvendando assim o significado mais belo. O pão não é apenas produto de consumo, mas de partilha. De fato, na narração da multiplicação dos pães, surpreendentemente, nunca se fala de multiplicar. Na verdade, os verbos usados são partir, dar, distribuir. Em suma, não se destaca a multiplicação, mas a partilha. É importante, Jesus não realiza uma magia, não transforma os 5 pães em 5.000, mas depois diz, agora distribui-os. Não, Jesus reza, abençoa aqueles 5 pães e começa a reparti-los confiando no Pai. E não se esgotam mais aqueles 5 pães. Isto não é magia, mas confiança em Deus e na sua providência. No mundo procura-se sempre aumentar os lucros, aumentar os volumes dos negócios, sim, mas com finalidade. Qual a finalidade? É o dar ou o ter? Partilhar ou acumular? A economia do Evangelho multiplica partilhando, alimenta distribuindo, não satisfaz a voracidade de poucos, mas dá vida ao mundo. O verbo de Jesus não é ter, mas dar. É a solicitação de que ele faz aos discípulos e a categoria dai-lhes vós mesmos de comer. Tentemos imaginar os raciocínios que terão feito os discípulos. Não temos pão para nós e devemos pensar nos outros. Por que devemos dar-lhes de comer se eles vieram para escutar o nosso mestre? Se não trouxeram comida, voltem para casa, ou então deem-nos dinheiro e nós compraremos. Não é que sejam errados esses raciocínios, mas não são o pensamento de Jesus, que não houve razões, dá-lhes vós mesmos de comer. Aquilo que temos só produz fruto se o dermos, e não importa se é pouco ou muito. O Senhor faz grandes coisas com o nosso pouquinho, como no caso dos 5 pães. Ele não realiza prodígios com ações espetaculares, mas com coisas humildes, partindo com as mãos, dando, distribuindo, partilhando. A onipotência de Deus é humilde, feita apenas de amor. E o amor faz grandes coisas com as pequenas coisas. Assim nos ensina a Eucaristia. Nela, Deus está contido num bocado de pão, simples e essencial, pão partido, partilhado. A Eucaristia dá-nos a nós mesmos e aos outros. É antídoto contra as afirmações como lamento, mas não me diz respeito, não tenho tempo, não posso, não é da minha conta. Na nossa cidade faminta de amor e solicitude, que sofre de degradação e abandono, perante tantos idosos vizinhos, famílias em dificuldade, jovens que dificilmente conseguem ganhar o pão, alimentar os seus sonhos, e o Senhor diz, dá-lhes tu de comer. E tu podes retorquir, tenho pouco, não sou capaz. Não é verdade, o teu pouco é tanto aos olhos de Jesus, se não guardares para ti, mas o colocares em jogo. E não estás sozinho, estás com a Eucaristia, com o pão do caminho, Jesus. Também nesta tarde seremos alimentados pelo corpo entregue. Se o recebermos com o coração, este pão irradiará em nós a força do amor.
sentir-nos abençoados e amados, e teremos vontade de abençoar e amar, e a começar daqui, da nossa cidade, das estradas que vamos percorrer nesta tarde. O Senhor passa pelas nossas estradas, pelas nossas ruas, para nos abençoar e para nos encorajar. A nós pedimos que nós também sejamos uma bênção e um dom. E num outro lugar, Papa Francisco nos ensina em relação à Eucaristia, dizendo: a Eucaristia quer alimentar quem se sente cansado e faminto ao longo do caminho. Não nos esqueçamos disso. A igreja dos perfeitos e dos puros é um quarto onde não há lugar para ninguém. Pelo contrário, a igreja das portas abertas, que faz festa ao redor de Cristo, é uma sala grande para todos, todos juntos, todos justos e pecadores podem entrar. Jesus parte o pão. É o gesto eucarístico por excelência, o gesto indicador da nossa fé, o lugar do nosso encontro com o Senhor que se oferece a fim de nos fazer renascer para uma vida nova. Também esse gesto é desconcertante. Até então imolavam-se cordeiros para oferecerem sacrifício a Deus. Agora é Jesus que se faz cordeiro e imola para nos dar vida. Na Eucaristia contemplamos e adoramos o Deus do amor. É o Deus que não divide ninguém, mas une todos a si mesmo. É o Senhor que não exige sacrifícios, mas sacrifica-se a si mesmo. É o Senhor que não pede nada, mas tudo dá. Para celebrar e viver a Eucaristia, também nós somos chamados a viver este amor. Porque não podes partir o pão do domingo se o teu coração estiver fechado aos irmãos e irmãs. Não podes comer desse pão se não deres o pão aos famintos. Não podes partilhar desse pão se não partilhas os sofrimentos de quem passa necessidade. No fim de tudo, inclusive das nossas solenes liturgias eucarísticas, restará apenas o amor. E já desde agora, as nossas Eucaristias transformam o mundo na medida em que nós mesmos nos deixamos transformar. E então, irmãos e irmãs, repartamos a nossa vida na compaixão e na solidariedade para que o mundo veja através de nós a grandeza do amor de Deus. E então o Senhor virá e nos surpreenderá de novo, fazendo-se ainda alimento para a vida do mundo. E nos saciará para sempre, até o dia em que no banquete do céu contemplaremos o seu rosto numa alegria sem fim. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Você está ouvindo a Mensagem Pastoral. Lembremos os nossos aniversariantes. Aniversário de natalício, dia 6, do diácono Valdomiro Lima Gonçalves. Aniversário de ordenação, dia 4, Padre Geraldo Ferreira Bedarran. Dia 4, Dom Zenildo Lima da Silva. Dia 5, Frei José Faustino Fernandes. Dia 5, Padre Flávio Gomes dos Santos. Dia 6, Padre Gutenberg Gonçalves Pinto. Dia 10, Padre Afonso Amani Bicherre.
Então lembremos principalmente os nossos aniversariantes de hoje, o Dom Zenildo e o Padre Geraldo. Deus abençoe esses nossos irmãos que exercem o seu ministério no meio de nós. Deus os proteja e os guarde com saúde e nos ajudem através do ministério, na evangelização da nossa arquidiocese. Vamos encerrando, queridos irmãos e irmãs, o nosso programa. Que Deus abençoe a cada um. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor volva seu rosto para vós e se compadeça de vós. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dê uma abençoada semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser. A Rádio Rio Mar apresentou a Mensagem Pastoral. De volta no próximo domingo ao meio-dia, com retransmissão às 18 horas.